Até eu ser pai, eu fui pai a primeira vez com 22 para 23 anos. Depois a segunda com 24 para 25 e a terceira com 31. Até o primeiro momento de paternidade, eu tinha um pouco de temor da minha morte individual, exclusiva. Uhum. No momento em que eu tenho sobre outra pessoa a tarefa do cuidado, A e responsabilidade. essa tarefa do cuidado, ela é movida a um afeto imenso, porque é entendido como não outro de mim, mas uma forma desdobrada de uma possibilidade minha. Continuação, uma continuação. Evidentemente que eu não conheço ninguém em sã consciência que após ter sido mãe ou pai, ou ter de cuidar de alguém, mesmo que não seja de geração biológica, não tenha entrado em estado de tensão, né, com essa situação. Uhum. A frase "eu prefiro morrer no teu lugar, eu dou a minha vida", ela não é uma frase vazia. Ela tem um sentido expressivo. Agora, uma das coisas que nós temos de fazer é, Rafinha, formar as crianças para que elas lidem com a perda. Nós não podemos fazer com as crianças aquilo que, de uma certa maneira, o mundo hoje digital, ele dá a ideia de que você pode ter ou uma second life, no sentido de usar uma expressão de um modo antigo dentro do mundo digital, e segundo, de que você pode resetar as coisas. Não. A mortalidade, ela é um fato, como diz a antiga frase, não é que a gente tem a vida curta, a morte é que é muito longa, a gente fica morto muito tempo. Né? Nesse sentido, uma criança ou um jovem, ele tem que ser preparado também para a perda. Um dos equívocos dos tempos mais recentes é que, em nome de poupar uma criança dela passar por algum tipo de desconforto psicológico, ela acaba sendo iludida em relação à vida. Então, de repente, autoestima é diferente de auto-engano. Uhum. Induzir alguém a auto-engano é algo muito perigoso. Se eu quero que minha filha ou filho, como é o meu caso, ou filhos e filha, ou meus netos e netas, que eles sejam capazes de ter com a vida uma relação, né, muito mais persistente, eles têm sim de ser preparados para aquilo que é a perda da prova, a perda do afeto, a perda do amor, a perda de uma pessoa. E, portanto, é necessário que não se sequestre de alguém seus lutos. Sim. Porque se sequestrar as possibilidades de luto da pessoa, ela não consegue lidar, né, com essa condição. Então, é preciso cautela. Mas é um equilíbrio difícil, né, Cortella, de você... eu quero privar meu filho dos traumas, né, dos problemas... Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele ache que esses problemas e esses traumas e essas perdas não existam. Então, prepará-lo bem é a melhor maneira de poupá-lo do trauma que é evitável. Existem traumas que são inevitáveis. No meu escritório, na cidade de São Paulo, sempre teve uma frase, e agora numa biblioteca, porque agora eu não estou mais no escritório que você já esteve. Agora Sim. Na minha biblioteca, onde eu fico, faço as coisas... Abandonou o escritório? Não, ao contrário, continuo escrevendo, fazendo, mas num local que é o meu local de livros. Tinha lá uma frase, continua, que é: aqui só admitimos o erro inédito. Uhum. Aqui só admitimos o erro inédito significa que a possibilidade do desastre, ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Sim. Por isso eu tenho que me preparar por esse tipo de circunstância. É claro que é difícil, você dizer, mas eu gostaria de poupar, minha criança de um sofrimento. Mas existe um modo, não que você o induza ou a induza a sofrer, para que ela aprenda. Não é o aprendizado pela dor. Sim. É que ela precisa estar preparada e estar em estado de atenção para aquilo que pode ser prejudicial. É um lema, eu aprendi esse lema lendo um dia um livro que eu imagino que eu não gostaria e que eu adorei, eu odiei durante 3 anos por preconceito, uma leitura da biografia, da especial Jane Fonda. Ela tem um livro, que é a história dela, chamado Minha Vida Até Aqui, que é magnífico. Eu fiquei absolutamente irritado, com a minha tolice de ter postergado tanto tempo a leitura. E ela foi casada com Ted Turner. Sim, que é o cara criador da CNN. Exatamente. E ele usava um lema de vida que eu acabei adotando como meu, que eu partilho com os filhos e filhas, com netos e netas. Ele dizia: deseje o melhor e prepare-se para o pior. Deseje o melhor. No campo do desejo, da tua intenção, você tem que ter o melhor como referência. Mas como estado de atenção e ao mesmo tempo de cautela, você tem que contar com a possibilidade do pior.
Então, deseje o melhor, prepare-se para o pior, faz com que uma criança, ela primeiro não seja iludida, né? Como a gente brinca, a vida, né, não é só festivais, gritou o Caetano um dia, né, dentro de um deles. Né? E segundo, como a gente brinca no Paraná, de onde eu sou, mundo de poeta não tem pernilongo, né? Não tem mosquito, não tem muriçoca, né? E claro, existe. Então, não é que você induzirá alguém ao sofrimento de modo proposital, né? Não é assim, valeu a experiência. Isso. Né? Ao contrário, né? Nós estamos aprendendo muito neste tempo, mas isso não significa que por isso o tempo é bom, porque ele gera aprendizado. Porque o custo, né, que vem junto, ele é desnecessário. Então, né, alguém pode, em sã consciência, ser capaz de induzir alguém, né, à ferida, ao machucado, para que ela perceba. Não há necessidade, né? Você pode ensinar. E nisso, desculpe, há uma diferença. Né? Eu sou pai, sou descendente de italiano com espanhol, portanto sou latino, além de brasileira. Mas tenho, né, 2 netos que são alemães também. Também porque há outros modos de ser humano, além de italianos e brasileiros. E uma coisa que eu notei, a mãe germânica, por exemplo, ela adverte. Né? A mãe brasileira, a mãe latina, ela vaticina, ela ameaça. Tá. Por exemplo, eu vi várias vezes, né, dentro da cultura germânica, né, a mãe dizendo assim, cuidado que você pode cair. E me peguei algumas vezes, como bom latino, dizendo, você vai cair daí. Entendi. Uma joga praga, a outra orienta. Ora, esse tipo de percepção, né, ele precisa ser lidado também nesse campo. Isto é, você vai cair daí, não retira da pessoa a autonomia da queda. Sim. Né? O Abujamra dizia isso, a vida é tua, estrague-a como quiser. Mas se você puder lidar de maneira a apenas advertir, mais do que ameaçar, né? Você vai repetir de ano, você vai dançar nessa, isso vai ser um horror, quase é um vaticínio, né? E nesse sentido não tem necessidade, né? Parece um pouco teu conterrâneo, mas de Alegrete, o Mário Quintana, em 86, quando você era criança, ele lançou um livro, 10 anos, né? Ele lançou um livro de poemas chamado Baú de Espantos. O título é genial. Isso me dá uma raiva imensa, porque como eu não pensei num livro com esse título, né? E Baú de Espantos. São os 2 livros que te deram da Jane Fonda. Da Jane Fonda. A Jane Fonda me deu chateação comigo, pela minha tolice. Pelo preconceito. Em relação a título, sim, claro. Mário Quintana com Baú de Espantos. Melhor que isso, só o Pedro Nava, o mineiro, lá de Juiz de Fora, com Baú de Ossos, que é um livro de memória. Tá bom. Né, que é um livro, ele é um memorialista estupendo, além de médico também muito bom. Né? Então, Baú de Espantos, eu acho que, vez ou outra, a gente tem que partilhar com as pessoas com as quais a gente convive a possibilidade de ter ali a abertura do seu baú de espantos.